Oi, 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 pessoal! Tina Alvarenga, da It's Quitutes, e hoje eu vou ensinar para vocês uma massa gluten free. Só que eu queria deixar bem frisado para vocês poderem produzir biscoitos ou qualquer produto realmente livre de qualquer glúten, é necessário que vocês usem uma cozinha separada, todos os equipamentos separados. Então, aqui a receita é uma receita que não vai farinha de trigo, mas eu uso essa batedeira, esse ambiente, todos os meus equipamentos para fazer massa com farinha de trigo, que vai o glúten. Então, é uma receita que só vai ser gluten free de verdade se vocês fizerem com tudo separado, tá bom, pessoal? Isso eu quero deixar bem claro, porque existe uma diferença entre pessoas que são celíacos de verdade, que não podem consumir nada de glúten, com pessoas que são intolerantes. Então, a pessoa que é intolerante pode até ser que ela consuma e não passe mal, né? Agora, quem tem problema sério de rejeição ao glúten, que são os celíacos, não podem comer essa massa, tá? Então, na hora de receber um pedido, tem que ter certeza dessa diferença, tá bom, pessoal? Eu vou passar a receita depois lá no nosso site, então eu vou já colocar a mão na massa para a gente poder acelerar aqui, tá bom? Então, é assim, ó. Nós vamos colocar a manteiga no bowl. Vou usar a raquete. Eu já coloquei a manteiga em ponto de pomada, tá? Aqui. E aí, eu vou colocar essa manteiga para bater com o meu açúcar de demerara. Eu escolhi o açúcar de demerara, mas como vocês sabem, pode ser o açúcar refinado, pode ser o açúcar da preferência de vocês para essa receita, tá? Qual que é o diferencial? O que eu quero mostrar para vocês é que antes da gente fazer a cremagem, eu vou até afastar um pouquinho aqui, meu espaço hoje está um pouco pequeno, mas deixa eu tentar aqui. Antes de eu fazer a cremagem, eu quero mostrar para vocês que eu já coloquei num bowl separado, porque eu prefiro fazer a massa à mão. Eu faço a cremagem na batedeira, mas a massa no final eu misturo à mão. E aí eu coloquei todas as farinhas, uma pitadinha de sal. Eu coloquei cravo e canela, porque eu quero saborizar essa massa com cravo e canela e o extrato de anis, tá? Então, ela é uma massa amanteigada com especiarias, tá bom? Aqui, eu utilizei a farinha de arroz, tá? Essa farinha de arroz, as proporções eu vou falar depois para vocês. Polvilho doce, tá? Aqui, ó. Tapioca é o nome que tá aqui, né? Mas é o polvilho doce, tá? Eu usei farinha de coco e eu usei um pouquinho de farinha de aveia e farinha de amêndoa, que era só um restinho que tinha, eu acabei, joguei a embalagem fora e esqueci de guardar. Mas eu vou, como eu falei, eu vou fazer as proporções para você. Aí eu venho aqui, misturo todas essas farinhas com a canela e o cravo e a pitadinha de sal, já vou deixar ali na reserva, tá? Quando eu acabar de fazer a cremagem, eu vou acabar de misturar essa massa à mão, como eu falo para vocês que eu gosto de fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui na batedeira eu coloquei a manteiga em ponto de pomada, tá? E vou usar a raquete para misturar o açúcar, que eu usei o açúcar de demerara, mas vocês podem usar qualquer açúcar que vocês quiserem. Isso não vai interferir muito, tá? É o açúcar refinado, ou o açúcar granulado, ou o açúcar que vocês preferirem, tá bom? Então eu vou bater aqui, vai fazer um barulhinho aí, mas vamos lá.
Misturei bem, tá? Eu vou descer um pouquinho aqui o bowl. Eu gosto de fazer isso pra garantir que tudo fique bem misturadinho, tá? Então agora eu vou pegar a espátula, vou dar só uma ajudinha aqui, ó. Então vou dar... Esse bowl, ele é grande, às vezes fica um pouquinho de manteiga ali embaixo, tá bom? Então aqui, ó. Levantei. Eu vou acrescentar os ovos. Nessa receita eu vou colocar 2 ovos inteiros, tá bom? Então vamos lá. Acrescentei os ovos. Vou abaixar aqui mais uma vez. Vou dar mais uma ajudinha aqui para a massa misturar melhor, né? Ó. Aí. Vou melhorar essa misturada aqui, porque os ovos ainda não incorporaram direito na massa, tá bom? Então, levanto, vou colocar aqui na velocidade média. E aí, eu já posso acrescentar um pouquinho do meu extrato de anis. É esse aqui, gente, é só um pouquinho, ó. É a tampinha do próprio frasco, é um chorinho só, porque é um cheirinho muito bom, mas ele é um extrato puro, então não precisa exagerar, tá? Essa é a cremagem, é a parte molhada da massa, é a parte cremosa da massa. E aí eu já misturei todas as farinhas e vou incorporar tudo isso à mão, tá bom? Então aqui, ó, eu vou desligar, tá bom? Vou tirar o meu bowl. E aí eu vou misturar toda essa misturinha que tá aqui, ó, essa cremagem, eu vou misturar naquele bowl onde tá a minha farinha, tá? Então deixa eu tirar aqui o excesso, né? Porque a gente tem que aproveitar o máximo dessa mistura, dessa cremagem. Essa é a maneira que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer a massa misturando a parte seca à mão, tá? Mas quem gosta de colocar direto aqui no bowl não tem problema, pode fazer desse jeito, não tem problema nenhum, tá, gente? Cada um pode fazer do jeito que desejar. O mais importante é que vocês aproveitem toda a mistura, porque como a gente pesou tudo direitinho, mediu tudo, pra gente não correr o risco de ficar, né, nenhum ingrediente para trás. Então eu tô limpando a raquete aqui para conseguir tirar toda a massa que tá presa na raquete, né? Porque aqui na Flórida esses dias tá frio, então a manteiga ela tem uma dificuldade maior, né, de soltar, né? Então aqui, ó, eu já limpei todo o bowl, tá bom? E aí a gente vai incorporar isso aqui. Eu vou ver como é que eu faço para virar a câmera para ficar fácil para vocês olharem, tá? Então deixa eu tirar aqui. Vou tirar a batedeira de cena. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou tirar aqui. Vou tentar levar a câmera aqui para outra. Só um minutinho, gente, desculpa. Aqui vai ficar mais fácil pra gente poder trabalhar, ó. Então aqui vou fazer a mistura dos dois bowls. Então aqui tinha farinha, né? Aqui tinha farinha. Vamos lá. Ó, eu já misturei todo mundo aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cremagem e vou acrescentar ela aqui, ó. Ó. Dá uma boa limpadinha para não deixar nada de ingrediente para trás, né? Ó.
aqui não tem ajudante igual lá na Ana Maria Braga, então a gente tem que fazer tudo sozinha. E agora eu vou misturar essa massa aqui o máximo que eu conseguir com a espátula, para depois eu conseguir trabalhar a massa à mão, tá? Então, aqui estão todas as minhas farinhas, tá bom? E aí, eu vou misturando essa massa até ela ficar completamente homogênea e eu conseguir deixar o bowl completamente limpinho, tá? Aí, chega uma hora que você já não consegue mais, aí você vai tirar aqui, ó, o excesso. Usando as pontas do dedo, nós vamos homogeneizar essa massa aqui, tá? Vou tirar tudo aqui. E aí, com as pontas do dedo, eu vou começar a trabalhar essa massa, ó. Até que esse bowl fica completamente limpinho. Essa é uma partinha um pouco mais chata, né? Mas é aquilo que eu falei, é uma massa super saborosa, né? Uma massa mais saudável. Então, a gente vai trabalhar essa massa até que ela fique bem juntinha. E aí, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, essa massa precisa de descanso, tá? Vocês podem fazer bolinhas, dividir a massa em 4, por exemplo, fazer bolinha, embalar essas bolinhas no filme plástico, ou se vocês quiserem, vocês podem abrir a massa, tá? Vocês podem abrir essa massa e guardar ela para descansar já aberta. Pode ser folha de papel manteiga, pode ser guardada em um saco plástico, né? Entre 2 folhas de saco plástico. Aqui, ó. Então, aqui, vamos colocar ela na bancada. A bancada já está limpinha, tá, gente? Eu deixei preparado aqui para poder fazer. Aí, o que eu vou fazer? A gente lá no nosso site tem uma bag de silicone que a gente costuma usar para abrir a massa. E tem uma outra bag que é uma bag plástica que a gente pode armazenar a massa, inclusive pode até congelar, tá? Então, a validade dessa massa assada é de 20 dias. Mas se você quiser congelar a massa assim, dessa forma como ela tá aqui, você pode congelar bolinhas ou pode congelar ela aberta, como eu falei, né? No caso meu, eu vou congelar ela aberta, então eu quero dividir ela em 4. E como que eu vou fazer? Eu pego a massa, mas eu poderia pegar a folha de papel manteiga, claro, se vocês não tiverem a bagzinha, mas eu gosto já de guardar na bag, que eu acho que facilita bastante o nosso serviço. Essa é a bag que a gente usa para armazenar a massa, para descansar a massa e pode até congelar a massa junto aqui, tá? Então, ó, eu coloco a massinha aqui, mas se vocês quisessem, poderia usar 2 folhas de plástico ou 2 folhas de papel manteiga, como eu falei. Então, você coloca uma por baixo, a outra por cima, tá? Vem aqui, é para deixar a massa com uma gramatura mais grossa mesmo, tá? É só para ela descansar, tá? Então, aqui, ó. Vocês vão deixar ela mais grossinha e vão levar à geladeira por pelo menos 40 minutos. Gente, uma coisa muito importante que vocês precisam saber é o seguinte, a massa, ela deve ser aberta no máximo em 24 horas, tá? Então, a massa pode descansar no mínimo 40 minutos, na geladeira no máximo 24 horas. Deu 24 horas, você não vai poder assar essa massa, pega essa massa e leva pro freezer. Essa é a maneira correta de fazer, tá? A massa só pode ficar na geladeira por 24 horas. Depois de 24 horas, você tem que ou cortar e assar ou levar pro freezer, tá?
Então, é assim que eu faço. Essa é a maneira fácil de fazer. Por quê, gente? Porque a geladeira, principalmente para quem trabalha em casa, você abre a geladeira várias vezes para pegar os alimentos, para guardar os alimentos. Então, existe uma variação de temperatura ali. Mesmo estando na geladeira, essa massa contém ovos, né? Então, é importante que você entenda isso, que a massa, ela precisa ser congelada depois de 24 horas, tá, gente? Então, ó, eu vou congelar a massa dessa forma aqui, ou eu vou usar a outra bag. Vou pegar aqui para vocês poderem ver, para poder abrir a massa e já congelar. Mentira, para poder abrir a massa e já assar. Então, se eu quisesse assar essa massa hoje, depois que eu esperar ela descansar 40 minutos aqui, eu vou colocar ela na bag maior, vou abrir e vou assar a massa. Então, eu vou voltar depois para mostrar para vocês como que a massa fica assadinha e falar sobre o sabor dessa massa para vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima!